Saudações! Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. O comandante-geral da PRM visita instalações dos serviços sociais da PRM, ocupados pelos membros da PRM e seus familiares, na cidade de Maputo. Sename aloca brigadas móveis de atendimento nas comunidades. Em Maputo, detido um jovem por homicídio e roubo dos bens da vítima. Em Nampula, condenados agentes da PRM envolvidos em agressão na província de Inhambane. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, visitou várias instalações pertencentes aos serviços sociais da PRM na cidade de Maputo para avaliar o estado das infraestruturas. Bernardino Rafael equaciona a possibilidade de devolução das instalações da polícia ocupadas por alguns familiares e membros da corporação há mais de 30 anos para possível reabilitação e requalificação. Dos edifícios visitados incluem o prédio Zambeze na Runil, o prédio residencial em Yanguene e as oficinas centrais da PRM. A visita tinha como objetivo avaliar o estado das infraestruturas que, segundo Bernardino Rafael, encontram-se degradadas. O nosso objetivo é ver como é que as instalações estão conservadas, como estão sendo usadas e sempre pensarmos na perspectiva de recuperarmos essas instalações para o bom uso da Polícia da República de Moçambique. De forma como estamos a trabalhar, estamos bastante apertados e é difícil. Então estamos a pensar isso. Encontramos famílias que estão naqueles nossos edifícios, que estão há 40 anos, 45 anos, 49 anos, praticamente tornaram, mas o bom que sentimos e ouvimos é que eles mesmos confirmaram que sabem que estão numa casa do Estado ou nas instalações da polícia. Há de ser difícil nos compreender, mas de forma como estão as casas, desde que entraram, nunca houve nenhuma mudança em algumas delas. Dá para nós manifestar o nosso desagrado também à conservação. Teremos que fazer alguma coisa. O comandante-geral diz que algumas instalações, incluindo o prédio Zambeze e o residencial Yanguene, necessitam de reabilitação urgente. O nosso sonho é reabilitar. Como puderam ver, as instalações não estão em condições, mesmo os que lá vivem não estão a tratar bem. Então queremos levar essas instalações, reabilitar, para melhor aproveitar para um melhor funcionamento da Polícia da República de Moçambique. Este aqui é o nosso pensamento. Surgiu ainda uma proposta inovadora para as oficinas centrais da PRM, que atualmente carecem de manutenção adequada. E enquanto não aparecer as condições de construção de um quartel ou de um comando geral, é melhor aproveitar as nossas instalações. Então pensamos nós que com essa visita temos uma visão daquilo que nós pretendemos fazer, mas tudo na perspectiva de requalificar para alguns serviços, alguns comandos de ramo, algumas direções, ter pelo menos espaço condigno para trabalhar. Nós temos tido sonhos de pensar que se alguém interessar-se
daquelas infraestruturas e nos construir um quartel e nos construir uma base logística sustentável, onde tem, para além das áreas de trabalho, uma oficina, um parque para as viaturas. Nós podíamos avaliar, nos termos legais, cedíamos aquele espaço na perspectiva de alguém nos construir um quartel, construir-nos uma base logística, onde todas as direções da logística, os seus serviços funcionam lá, incluindo as oficinas e o parque de viaturas. Bernardino Rafael reiterou o compromisso de buscar soluções eficazes para a recuperação das instalações visitadas e enfatizou que ações serão tomadas com a maior brevidade possível para garantir que as infraestruturas sejam adequadas às necessidades da PRM. Serviço Nacional de Imigração na província de Maputo aloca brigadas móveis de atendimento nas comunidades. A alocação das brigadas pretende-se reduzir filas longas dos utentes nos balcões de atendimento. É uma ação que surge no âmbito da descentralização dos serviços de imigração para garantir qualidade dos serviços aos utentes. A população tem recebido muito bem os nossos serviços, o que faz com que intensifiquemos mais essas brigadas. Lembrar que essas brigadas não são feitas simplesmente a nível local, mas também distrital. Neste momento, neste final de semana, estaremos na Manhissa, onde também lá estará a população à espera da migração para poder proceder com a captação de passaportes. É importante lembrar que para estas brigadas captamos simplesmente o passaporte ordinário, que é mesmo para apresentar como primeira vez o BI original, um formulário que também é comprado no local, que custa 50 meticais. Para todos aqueles que vierem renovar, tem que apresentar o BI original, o passaporte anterior e também um formulário que vendemos a 50 meticais no local. Os munícipes dos diversos cantos da província de Maputo dizem estar satisfeitos com a alocação de brigada móvel ao Conselho Municipal de Maputo. Eu vim de Ressano para renovar passaporte. Por acaso, até nem vinha para aqui, eu ia até a Matola 700 para renovar. Mas depois recebi uma chamada a dizer que aqui no município da Matola tem uma brigada que não precisa fazer marcação. De imediato logo corri para aqui e de fato tudo que disseram, tudo que está acontecendo e é bem rápido, nem tem muito tempo aqui, tem por aí uns 15 a 20 minutos aqui. Então o atendimento também acredito que é bom, porque todo mundo está a sair aqui a sorrir. É de louvar esta ideia, porque muitas pessoas não emitem os passaportes com medo e receio de ficarem horas e horas à espera, mas graças às brigadas vão ajudar muito a descentralizar este assunto das enchentes. Já agora ouvi cá que terá uma brigada amanhã no Novar, então eu gostaria de convidar a todos os utentes dos bairros mais próximos do Novar, Machantrene, que aproximem para emitir os passaportes. E porque avizinha-se a época festiva, caracterizada pelo fluxo migratório, o Serviço Nacional de Imigração recomenda. Estamos prestes ao final do ano, portanto, a procura de passaporte aumentou bastante, portanto, setembro, outubro, novembro, dezembro são meses com muita procura. Portanto, já começamos a registrar um fluxo migratório muito alto. Portanto, pedimos mesmo que possam comparecer e aproveitar as nossas brigadas móveis, porque tem registrado muita enchente a nível das direções provinciais. A nossa direção provincial, ela também opera das 7h30 às 8h30, mas tem-se registrado uma enchente tendo em conta a época em que nos encontramos. Portanto, as brigadas móveis, o objetivo dessas mesmas brigadas é também descongestionar a nossa própria direção provincial. Portanto, apelamos que após a captação aproximem, levantem os seus passaportes e não só, que possam deixar os números corretos dos passaportes, os números corretos dos celulares. Isto porque após a produção enviamos uma mensagem automaticamente para o cidadão
poder verificar a hora, o dia e o local que poderá proceder com o levantamento. Então, não há necessidade de se deslocar, não é com frequência, para a nossa direção para poder confirmar se o passaporte já está pronto ou não. É só com base a uma mensagem que é enviada automaticamente para os celulares, de modo a receber a confirmação do dia e a hora do levantamento do próprio passaporte. Em média, os serviços de imigração atendem cerca de 30 a 40 utentes por dia. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, deteve um jovem acusado de matar o sogro e apoderar-se de 80 mil meticais da vítima. O homicídio agravado ocorreu no bairro de Natiquiri, arredores da cidade de Nampula. O jovem, apercebendo-se que o seu sogro tinha dinheiro guardado em casa, convidou amigos para matar e apoderar-se de um valor de 80 mil meticais. E para ocultar o crime, o indiciado atirou o corpo numa fossa séptica. Este aqui, na companhia de seus outros dois comparsa Ora Monte, se fizeram a um ponto onde o mesmo teria levado o seu sogro de 52 anos para aquele ponto, este que desenvolvia atividades de médico tradicional. Na sua posse tinha lá 50 mil meticais, onde, chegado naquele ponto, os seus comparsas agrediram fisicamente o mesmo e, com recurso a um plástico, asfixiaram até a morte. Após a sua morte, se desfizeram do corpo, jogando-a numa fossa. O mesmo se fez na sua residência e, como tinha conhecimento da existência de um valor de 30 mil que o mesmo deixava na sua residência, levou os documentos do seu sogro e mandou lá um taxista para que pudesse levar este valor. O indiciado confessa o crime e explica as motivações. Bateram, quando lhe bateram, levaram dinheiro com aqueles meus amigos, contaram ali mesmo, enquanto eu estou aí. Você sabia do plano? Sim. Agora, dos 50 mil, quanto é que você tinha? Qual foi a sua parte? Não tinha parte. Era testamentário parte. A PRM trabalha para neutralizar outros dois indivíduos que participaram no crime de homicídio que aconteceu no bairro de Natiquiri, nos arredores da cidade de Nampula. Ainda em Nampula, a Polícia da República de Moçambique neutralizou e deteve 3 indivíduos indiciados de furto e roubo em residências e na via pública. 4 dos 5 agentes da PRM detidos por agredir um casal de supostos ladrões no distrito de Omuini, em Inhambane, foram condenados com penas suspensas que vão até 2 anos. Da sentença, o coletivo de juízes deliberou o pagamento global de 100 mil meticais em indemnização a favor do casal e inibiu a quinta-ré por insuficiência de provas do seu envolvimento. Chegou ao fim a história da tortura de um casal protagonizado por um grupo de 5 membros da PRM afetos no comando distrital de Omuini, em Inhambane. David Foloco, juiz da causa, não tem dúvidas que os arguidos cometeram crimes sob fortes emoções, visto que as torturas aconteceram fora da sua zona de jurisdição. Atuaram os arguidos na área territorial do distrito de Panda. Durante a leitura da sentença, o juiz da causa disse não perceber a má atuação dos arguidos perante um indefeso, pois tem domínio da legislação em vigor no país. Mas nem com isso desistiram do seu desígnio criminoso, que pelo contrário devia encontrar a defesa nos arguidos como membros da lei e ordem. De acordo com o juiz Foloco, pesam sobre os arguidos 3 crimes. Em condenar os arguidos como autor material dos crimes acima citados nas seguintes penas: Muniz Hilário Mafiar, nas penas de 2 anos de prisão; Nelson Emílio Francisco, nas penas de 18 meses de prisão; Hugo Arthur Paulo, nas penas de 1 ano de prisão; Lucrência Fernando Savanguano, nas penas de 13 meses de prisão, competentes mandados de soltura a favor dos arguidos, e deverão pagar as custas e indemnizações dentro dos prazos fixados nos termos do artigo 143 do Código Penal vigente. Por seu turno, o advogado dos réus, Faustino Filmão, disse haver inverdade no processo. O arguido Nelson estava de folga no Dião, estava em Macuamene, na Machixe, nem estava de serviço. As escalas de serviço estão lá no comando de Omuini. A quinta-ré
ora absorvida por falta de provas no envolvimento do ato, esteve encarcerada por cerca de 90 dias. Detidos 2 indivíduos iniciados de ameaçar cidadãos e assaltar em residências no distrito de Montepuez, na província de Cabo Delgado. Os iniciados já foram constituídos arguidos. São nativos de Montepuez. Ameaçavam as pessoas na via pública, assaltavam em residências e faziam outros desmandos. Tomamos conhecimento que existiam algumas pessoas, alguns jovens que se faziam à rua e eles faziam de serem homens da defesa e segurança de Moçambique e passavam a interpelar as pessoas, arrancavam os telefones e mandavam eles para poderem se apresentar ao comando da PRM. Mas através das nossas diligências foi possível neutralizar a eles e conduzimos para cá no comando. Feitas as diligências e conseguimos recuperar uma quantidade de telefones. Foram detidos pela Polícia da República de Moçambique. Eu sabia perfeitamente o que usei. Eu recebi no chinês, porque eu trabalhei com chinês. Nunca fui militar. Como é que surgiu essa ideia de querer assaltar as pessoas na rua? Foi fome. Estamos arrependidos por ter vindo naquilo que se diz que tenho que imitar o que estão a fazer, logo você que é pegue e ultimamente falam dizer de que são esses. O chefe das operações do Comando Distrital da PRM em Montepuez fala de caso isolado e descreve a situação do distrito como sendo calma e controlada. A Polícia da República de Moçambique está a trabalhar para esclarecimento do assalto a um banco na província de Maputo. O assalto resultou na morte de um segurança, ferimento de um funcionário do banco e roubo de cerca de 17 milhões de meticais. Tudo aconteceu à luz do dia, no Jumbo, na cidade de Matola. Havia movimento de pessoas que efetuaram as compras de forma descontraída. De repente, ouviram-se disparos e o susto tomou conta de todos que se encontravam no recinto. Era um grupo de assaltantes composto por 9 indivíduos. Um saiu para imobilizar o guarda do banco. O mesmo não apresentou nenhuma resistência. E o segundo bandido saiu do carro abrindo fogo e matou imediatamente o guarda e, na mesma altura, feriu gravemente o funcionário do banco. A Polícia da República de Moçambique já está a trabalhar no caso. A polícia continua a trabalhar para o esclarecimento deste caso e quer apelar à população no geral para colaborar no sentido de denunciar qualquer situação que possa pôr em perigo ou comprometer a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Acreditamos que a breve trecho, estamos a seguir as nossas linhas operativas, teremos o caso esclarecido e voltaremos a nos pronunciar oportunamente. Os assaltantes apoderaram-se de cerca de 17 milhões de meticais que, na ocasião, eram levados para uma viatura de transporte de dinheiro. O guarda da viatura em referência tentou reagir, mas a pistola encravou. Detido indivíduo iniciado no roubo e venda de viatura no comando distrital da PRM em Vilanculos e em Inhambane. O carro roubado em abril último foi recuperado há dias no distrito de Milange, na província da Zambésia. O indivíduo de 45 anos de idade, natural e residente no distrito de Vilanculos, norte da província de Inhambane, está a contas com a PRM, indiciado de roubo e venda desta viatura de marca Isuzu. Eu levei o carro do dono, numa de ia trabalhar em Govoro. Depois não foi para Govoro, foi para Gurua e vendeu o carro. Então, não é que foi roubar, não. Eu pedi o carro para levar para lá, ele fez um documento, assinamos. Depois levei o carro para lá e depois vendi o carro dele. Agora, com que intenção vende carro que não sei? A intenção não era de vender, só que quando cheguei lá vi que não conseguia trabalhar. Logo apareceu um esperto de eu vender o carro mesmo. O proprietário da viatura conta a versão dos factos. O carro foi roubado aqui em Vilanculos. Essa pessoa que roubou veio ter comigo mesmo, para eu arranjar um carro para alugar. Depois daquilo assumiu de vez. Ligamos para ele, volta com o carro, não. Vilanculo registrou uma ocorrência de subtração de uma viatura
e imediatamente setor de diligências que culminaram com a identificação do indiciado neste momento que está detido. Após ter furtado esta viatura, o mesmo teria vendido a mesmo no distrito de Milange e posteriormente pôs-se em fuga à cidade de Maputo. E em coordenação com a direção do Cernic da cidade de Maputo, foram emitidos mandados de busca e captura que culminaram com a sua detenção. A viatura havia sido vendida no distrito de Milange, na província de Zambésia, a preço de 250 mil meticais. Homem de 32 anos foi detido acusado de matar um enteado de 3 dias de vida após descobrir que era fruto de traição da esposa. O infanticídio ocorreu no distrito de Chongweni, na província de Gaza. É mais um caso de traição que termina em tragédia na sociedade moçambicana. Enquanto o marido buscava pão para a família na terra do Rand, a mulher decidiu amantizar e do relacionamento veio ao mundo um bebê inocente que acabou pagando com a vida. O infanticídio ocorreu em finais de agosto do corrente ano no distrito de Chongweni, em Gaza. Eu falo lá à vontade, fica à vontade mesmo. Então é que eu notou aquele senhor. Eu disse, é de tal fulano. Esse tal fulano é da minha família, o que está acontecendo com esse tal fulano? Eu fui lá com a minha esposa. Aquele pai nos recebeu, nos deixou fora. Você não acredita que esse bebê não é teu? É verdade. Ele disse sim. Eu disse, ok, não tem problema. O que eu quero fazer para não andar a discutir? Dá-me lá tempo eu ir em casa e refletir. Amanhã de manhã, 4 horas, estarei aqui na tua casa para levar você e a mãe de bebê e mais bebê para irmos no hospital, ir a doar sangue do pai e do filho, para vermos se esses sangue são diferentes ou não. Ode kashikumba pai lu ngwana lwe na hanya nanga fanga kufa akukibi kibi ngwana arila abanyanda lomuya xikama xin'wana ximela xikuwi ni titwa na le mujoyi wa mukulu ku ni swi kotanga ku ni hambi ku ni pfuka ni mixu ni phunyuluka hambi na hi mahi swa ku ni etlela ku hambi uronga li nga khomi. O crime só veio ao público graças à colaboração dos profissionais de saúde de Muzinzi, que decidiram denunciar as autoridades policiais. A enfermeira que assistiu a criança fez a questão de fazer um trabalho de monitoramento depois de terem chegado os zunzuns de que a criança já não fazia parte de nós. Do trabalho feito, conclui-se que tratou-se de um infanticídio onde o casal coordenou e entendeu, juntos enterraram a criança viva. Além da criança de 3 dias, vítima do infanticídio, o casal é pai de 4 menores. O ministro do Interior e o comandante-geral da PRM renderam última homenagem ao superintendente principal da polícia, Fernando Manuel João, um dos sobreviventes do trágico acidente de Mbuzini, que ceifou a vida do ex-presidente Samora Moisés Machel. Fernando Manuel João faleceu após uma prolongada batalha contra uma doença. Fernando Manuel João, carinhosamente apelidado de General Mbuzini, serviu à Polícia da República de Moçambique desde os tempos do presidente Samora Moisés Machel. A sua carreira foi marcada por um profundo compromisso com a segurança nacional, especialmente no que toca à proteção de altas individualidades. Durante a cerimônia de despedida, uma mensagem foi transmitida em nome do Ministro do Interior e do Comandante-Geral da PRM, reconhecendo os feitos e o legado que deixou na instituição policial. Profissionalmente, o Superintendente Principal da Polícia, na situação de reserva, Fernando Manuel João, foi um líder e motivador nato durante o seu percurso nas fileiras das Forças de Defesa e Segurança. Demonstrou desde cedo ser um homem determinado, pronto e zeloso no cumprimento das missões que a pátria lhe ordenava. Muitas foram as vezes que carregou armas de colegas que ficaram pelo caminho, tantas vezes limpou as nossas lágrimas com a sua coragem e vigor policial nesta cavalgada de luta permanente pela garantia da ordem e segurança públicas. Caro oficial superintendente Fernando João, carinhosamente tratado por chefe Mbuzini,
Passamos o tempo a admirar os seus grandes feitos. Passamos o tempo a chamar por si para qualquer tarefa. Passamos o tempo a contemplar o seu raciocínio como se fosse algo transmissível. Hoje lamentamos a sua partida. O herói destacou-se ao longo da sua carreira, trabalhando em diversas áreas da polícia, com um foco especial na unidade de proteção de altas individualidades. Este trágico acontecimento atinge-nos profundamente porque perdemos um companheiro exemplar, trabalhador, professor, exímio na exaltação de valores patrióticos consubstanciados nos esforços por si demonstrados durante o cumprimento da nobre missão policial. No ano de 2018, foi transferido para a Unidade de Proteção de Altas Individualidades, onde cumpriu a sua missão com zelo e dedicação, tendo em 2020 passado a situação de reserva em efetividade de serviço. Fernando João deixa viúva, 10 filhos e vários netos. Para a família, General Mbuzine foi um pai querido e um educador exemplar, cuja memória viverá nos corações de todos os que conheceram. Para nós, os sobrinhos, a sua palavra era uma ordem. Hoje, somos o que somos graças à força que sempre nos deu, sobretudo o apoio moral e material para prosseguirmos os nossos sonhos. Obrigado, tio. Nos prostramos diante de si, Pai, e fazemos votos que a sua partida para o além seja leve e nos dê forças para seguir em frente, na certeza de onde quer que estiveres, continuarás zelando pela sua prole. Comandante distrital da PRM em Mocimboa da Praia diz que não há sinais de abandono da população à vila autárquica, apesar do susto provocado por terroristas que dispararam tiros em alguns bairros do município. Segundo Alberto Napovo, a vida voltou à normalidade no município de Mocimboa da Praia após os ataques do dia 31 de agosto à noite. Entretanto, apela-se às denúncias de movimentos suspeitos de terroristas nas comunidades. Há uma sensação de calma e segurança em Mocimboa da Praia após quase 48 horas de ataques terroristas. Da autarquia da Mocimboa a Namalala, onde o governador da província inaugurou recentemente uma escola, sente-se um ambiente de calma e tranquilidade. O distrito de Mocimboa da Praia, neste momento, passados as 48 horas depois do incidente que terá acontecido, o ambiente voltou à normalidade, a população está a desenvolver as suas atividades de forma ordeira, não temos mais nenhuma situação que possa comprometer aquilo que é o decurso normal das atividades a nível do distrito de Mocimboa da Praia. A informação de que a população abandonou Mocimboa da Praia não constitui a verdade. Essa informação é falsa porque mesmo assim com a situação que tivemos, ainda estamos a receber a população que está a retornar às suas zonas de origem por considerar ainda seguras. Estão em curso operações da Força Conjunta para esclarecer e acalmar a população. A força está desdobrada a nível do distrito de Mocimboa da Praia e toda a Força Conjunta está no terreno para clarificação e esclarecimento. E assim termina mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Muito obrigado pela atenção dispensada. Nós voltamos assim que a oportunidade chamar.